O último disco de Elvis Presley foi lançado no dia 19 de julho de 1977, cerca de um mês antes da morte de Elvis. O disco Moody Blue foi lançado em vinil azul, era uma novidade na época, azul translúcido, e vinil preto. Em inglês, mood descreve alguém temperamental ou de humor instável, enquanto blue é um termo clássico para a tristeza ou a depressão. Daí vem o termo blues, o som blues, que é o cântico do lamento. Juntos formam a imagem de uma pessoa triste e instável. No primeiro momento, logo que o álbum foi lançado, antes do advento da morte de Elvis, o disco tinha vendido entre 300 mil e 400 mil cópias, fitas cassetes nesse pacote. Nesse primeiro mês, o disco havia entrado no top 40 da Billboard 200 antes da morte de Elvis. No gênero country, a recepção foi ainda melhor. O single Moody Blue já havia alcançado a posição número 1 em fevereiro de 1977. O single Way Down, lançado pouco antes do álbum, estava subindo moderadamente nas paradas pop. Ironicamente, ele atingiu o primeiro lugar na parada country exatamente na mesma semana em que Elvis faleceu. Bem, o vinil azul, a princípio, era para ser um item de colecionador. A RCA havia imprimido apenas 250 mil cópias do vinil azul. E depois ela voltou a prensar em vinil preto. Porém, como Elvis morreu no dia 16 de agosto de 1977 e as vendas explodiram. Como um marco de homenagem, a RCA voltou a imprimir o disco em azul translúcido. Na época, durante 5 dias, foram prensados diariamente 250 mil cópias só para manter o disco na prateleira. O disco, que havia vendido de 300 a 400 mil cópias até o final da década, superou os 3 milhões de cópias. O vinil preto é considerado o santo graal deste álbum. Por ter sido produzido por apenas 2 semanas antes da morte de Elvis, existem raríssimos exemplares em circulação. Um vinil desse, em estado quase novo, pode valer de $300 a $500 no eBay, por exemplo. O vinil azul, apesar de visualmente impressionante, é considerado comum, pois foram prensados milhões de cópias. Esse disco você pode encontrar facilmente na faixa de 120, R$200. Aí você pode me dizer, mas eu tenho o vinil preto em casa, o Moody Blue. Só que eu estou falando das edições dos discos americanos. O Moody Blue brasileiro, esse não vale muito, é bastante comum. Vale entre 60 a R$85, e R$85 sendo um disco impecável. Eu tenho uma cópia aqui do Moody Blue brasileiro. Aqui tem seu número, 104 40 91. Esse é o número do vinil brasileiro Moody Blue. Mesmo o brasileiro, se você tiver o que foi lançado em 1977, você ainda tem um disco histórico na mão
que ele data exatamente do ano da morte de Elvis. Mas esse disco também foi lançado nos anos 80, foi relançado nos anos 80 e nos anos 90. Como você sabe que o seu disco é de 1977 ou é o da década de 80, 90, que vale menos do que o de 1977, que já não vale tanto. Aqui nessas letrinhas, se estiver escrito RCA Eletrônica Limitada, então você tem um original de 1977. Mas se você tem assim escrito como está escrito no meu, RCA Ariola, bom, então você tem um disco bem, entre aspas, né, vagabundo. Vagabundo no sentido de é comum, é um disco, vamos dizer, vira-lata. Você acha ele com bastante facilidade. Tanto o vinil preto americano como o vinil azul americano, eles vão ter um número aqui em cima, AFL1 2428. A minha cópia americana que eu tenho é o vinil azul, que durante muito tempo foi um objeto de desejo. Se eu encontrasse o vinil azul e o vinil preto, que é muito mais valioso e é raríssimo, com certeza eu pegaria o azul, mesmo se eu encontrasse os dois no mesmo preço, porque eu não sabia dessa história. Porque quando eu comprava meus discos, há muitos anos atrás, na década de 80, então é bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia você entra no eBay, você entra na Amazon, tem vários sites que você importa os discos. Mas, para você ter uma pequena ideia, e os meus contemporâneos saberão do que eu estou falando, um tênis All-Star que você encontra facilmente em qualquer loja era um objeto para o adolescente da minha geração, era um objeto muito desejado e que quando alguém chegava na escola vestido o pé com um All-Star, essa pessoa virava uma pequena celebridade. Era caríssimo porque não havia importação durante a década de 80. Apenas com o governo Collor que aos poucos o país foi se abrindo para a importação. Muitas pessoas iam até o Paraguai para conseguir um tênis All-Star e até faziam disso um meio de comércio, porque vendiam para as pessoas, porque era caríssimo. Se você encontrasse na loja, era a preço de dólar. E o dólar hoje está a 5 por 1, mas nos anos 80 era diferente, existia uma inflação altíssima, era muito, muito, muito caro. Então, para um jovem como eu, quando ficava sabendo do disco que existia o Moody Blue azul, isso era como achar uma pepita de ouro na rua. Então, por essa razão, esse disco, para o brasileiro que viveu até que se criou a internet, esse disco era raríssimo. Nos Estados Unidos, não, mas aqui no Brasil, ele era raríssimo. Então, por isso há essa confusão de, muitas vezes, o fã do Elvis achar que o disco azul é o mais raro do que o preto. E o preto é raríssimo, é caro. Um disco preto, em real, vinil preto dos Estados Unidos, com o número de série que eu acabei de dizer, é o mesmo para o disco azul e para o disco preto, AFL1 2428. Então, se você encontrar o disco
em vinil preto, com esse número de série americano, o preço médio dele é de 3.000, dependendo do estado de conservação, 4.000, dependendo de quem quer vender, o preço é maior ainda. Se por acaso, né, numa dessas andanças por essas feirinhas que tem, por exemplo, aqui em São Paulo, você encontrar o disco que seja a R$500, e se você for muito fã do Elvis, você pode pegar, porque ele vale, como eu disse, de 3 a 4.000 reais. Bem, esse foi o meu vídeo de hoje. Elvis Forever.